Bom dia, pessoal! Vamos estar pintando esse risquinho aqui hoje, tá? É um chapéu com algumas flores do campo, tá bom? As flores do campo têm bastante variação dependendo de cada local, tá? Então, mas ela é... Aqui tá o meu risco, ó. Quando vocês forem riscar, meninas e meninos, né, no caso, eu recomendo vocês não precisam estar riscando essas bolinhas, tá bom? Você risca só a parte maior, os contornos maiores, tá bom? Essa aqui é a chamada de florzinha do campo, tá? Pode ter variedade de um lugar para outro, tá bom? Então, vocês podem ver alguns outros modelinhos que também é considerado flor do campo, tá? A gente vai fazer uma flor bem fácil hoje, tá? No caso, pintura para iniciante, tá? Vai ser uma aula bem gostosa de fazer, porque essas florzinhas, elas ficam muito bonitinhas, tá? E eu acho uma das mais fáceis de estar aprendendo aí, tá bom? Então, eu já passei o meu desenho para o tecido, ó, tá? Já passei até um pouquinho de clareador aqui no fundo. Viram que eu risquei apenas 2 bolinhas, não vou riscar mais bolinhas, certo? E vou começar a fazer o meu fundo aqui, tá? Para o meu fundo, eu estou usando, ó, pincel tigre, ó, 151, número 12, tá? Vou também usar a cor Siena Natural Fumê, tá bom? Com o pincel 10, ó, eu vou pegar só um pouquinho de tinta e eu vou vir assim, ó, embaixo, né, fazendo o fundo, o chão, na verdade, tá? Como eu expliquei pra vocês, o chão, a pincelada é sempre na horizontal, tá? Você deposita a tinta nos pontinhos mais profundos, né? Nesses cantinhos entre as folhas. E você vem puxando para fora e esfumando essa tinta com movimento circular para que ela venha criando um degradê de intensidade da cor. Então, você vai, ó, colocando, sempre pegando pouca tinta por vez, tá? E é de extrema importância, gente, que esse chão aqui, ó, ele não pode ficar quadrado, tá bom? Ele tem que ficar, não muito certinho, não precisa ter simetria quadrada aqui não, porque fica estranho quando você faz um chão quadrado, tá certo? Então, atenção nessa diquinha aí, tá? Para vocês poderem estar melhorando aí seus trabalhos, tá? O fundo aqui, o chão, a gente vai colocando a tinta, ó, vai esfumando e espalhando essa tinta, tá? Pra não ficar uma coisa muito escura, porque senão o seu trabalho acaba se sobrecarregando com tons escuros e ficando uma pintura pesada, tá certo? Ó, eu estou usando siena natural, mas vocês também podem estar usando ocre ouro, é uma cor muito bonita e um pouco parecida com o siena natural fumê, tá? Aqui, ó, são os galinhos, entre os galinhos a gente vai estar passando, tá? E aqui, ó, tem um buraquinho aqui, entre os desenhos que ele precisa ser preenchido, tá bom? Então, você vai observar aí no seu risco, onde não tem o desenho, tá? Que ficaria por baixo, e você vai estar preenchendo esses buraquinhos com a cor siena, tá? Ó, certo? Ó, com um pouquinho, só com a sujeirinha do pincel, eu vou vir aqui, ó, próximo ao laço, tá? Só mesmo com a sujeirinha. Ó, e eu vou esfumar aqui, essa região aqui, tá? Bem pouquinho, nada de excesso, pra não ficar pesado, como eu acabei de falar. Ó, só uma sujeirinha. Vou vir aqui, ó, nessa lateral agora do chapéu, ó.
certo? Vamos espalhar bem. Esse fundo, certo? E a parte do fundo e do chão tá pronto, tá? Agora, a gente vai tá começando a trabalhar na parte do laço. Por que o laço? Porque o laço, ele está por trás do chapéu, tá? Então, a gente vai fazer o laço agora, depois vamos trabalhar o chapéu, certo? E depois a gente vai passando para os outros elementos, tá bom? Sempre lembrando que a gente sempre começa a pintura pintando o que está por trás, tá? Isso é uma preferência minha, eu acho que o resultado fique melhor, tá? Mas se vocês quiserem testar de outra forma, vocês vão ver que dessa forma ajuda muito a harmonia do seu trabalho. Primeiro você pinta tudo que está por baixo primeiro, e depois a gente vem dando continuidade, tá bom? Então, para o laço, vamos usar as seguintes cores. Vamos estar usando lilás, violeta cobalto, tá? Se você não tiver o lilás, você pode pegar o violeta ou violeta cobalto, misturar num pratinho à parte, branco com um pouquinho do violeta, tá? Vocês vão ter aí um tom de lilás bem clarinho, tá bom, meninas? Então, vocês usem ele como base e o violeta como sombra, tá? Ou então pode estar falando comigo que a gente pode estar substituindo aí as cores, tá bom? Então, para começar, eu já passei o clareador nas partes onde eu vou trabalhar, tá? Vou dar um zoom na câmera. Só um minuto. Muito. Então, pronto. Vamos estar trabalhando essa parte de cima aqui do laço, da fita. Então, o que eu fiz? Eu umedeci com o clareador, tá? E eu sei que aqui tem a fita, ela está dobrada, está virada, tá? Então, o que acontece? Se ela está virada, essa parte daqui, ó, nessa lateralzinha onde o cabo do meu pincel está mostrando, vai ser sombra, e nessa parte da frente aqui vai ser luz, tá certo? Tem que ficar mais claro. Já sabemos que o laço, essa parte do laço está por cima, então, esta parte aqui vai ter sombra, tá? Então, vamos começar? Ó, pra começarmos, vamos tá preenchendo, ó, da ponta da fita com a cor lilás, ó. Certo? Agora, sabemos que ali vai ter sombra. Aqui, ó. Ó, eu já coloco a minha sombra. E vou puxando pra cima do lilás, tá? E o que acontece? Eu preciso esfumar para unir esses dois tons, para não ficar uma divisão muito grotesca. Ó. Certo? Agora, a gente vai fazer o mesmo processo aqui, ó. Aqui nessa lateral vai ser um tom mais claro. Então, a gente vem com um tom mais claro, ó, colocando e preenchendo bem a fibra. Atenção aos contornos, tá? Nessa lateral aqui, a gente precisa colocar o tom mais escuro que a gente está trabalhando, tá? No meu caso, eu estou usando violeta cobalto, ó. Vou colocar o tom onde eu quero a sombra, certo? E eu venho puxando pra cima da cor de base aqui, que é o lilás. Certo? Fazendo uma sombra aí, tá? Então, agora eu vou precisar também ou do lilás bebê ou do branco, tá? Vai depender um pouco da tinta que você tem, tá bom? Se você tiver o lilás bebê, use o lilás bebê para tá iluminando, tá? Mas pode ser feito também com um pouquinho de branco, ó. Peguei uma isca de branco e eu vou vir nos pontos onde eu preciso iluminar, ó. Tá? O ponto principal dessa parte aqui da fita é aqui,
Essa aqui é a parte principal que a gente precisa tá iluminando, ó, na ponta e aqui, tá? Pouca tinta, porque a gente não quer também que fique muito branco, tá? Pintura, com o tempo a gente aprende a pegar a quantidade de tinta certa, tá? Tem que ser harmônico. Pronto? Agora a gente vai estar trabalhando essa parte de baixo. Vamos começar da ponta, ó, com o tom lilás, ó, certo? Agora, ó, com o violeta, eu venho colocando aqui a sombra onde eu quero, ó, e puxando ela em direção ao lilás. Esfumo para entregar uma cor na outra. Limpo o meu pincel, tá? Pego um pouquinho do branco, ó. Dou uma claridade aqui na ponta, onde eu coloquei o lilás bebê e tá pronto. Agora, vamos fazer o laço? Do mesmo jeito, a gente vai fazendo todas as partes aqui, tá bom? Então, pra começar, essa parte do miolinho do laço, lilás, certo? Venho, ó, da ponta aqui do laço, ó, bem aqui, levando lá para o centro. Pouquinho do lilás, eu vou depositar, do lilás não, gente, do violeta cobalto, ó. Deposito, venho arrastando essa tinta, ó. Certo? Aí. Agora, com um pouquinho do branco, eu vou iluminar essa partezinha aqui, tá? Essa partezinha vai demonstrar que o laço está por cima da fita. Então, eu preciso colocar uma claridade, certo? Essa parte aqui, ó, é a parte de dentro do laço, tá? Então, a gente vai estar fazendo ela toda com violeta cobalto, ó. Violeta cobalto. A gente vem com o lilás aqui da ponta pra dentro, ó. Puxando, ó. Tá? Um pouquinho do violeta aqui, ó, próximo a essa parte central do laço. Puxando pra cima e integrando uma cor com a outra, o tom lilás. Agora, a gente vai estar iluminando isso aí, tá? Pra iluminar, vai ser aqui onde tem essa divisão, ó, tá? E aqui, ó, por cima da fita. Vamos dar uma esfumada. Pra não marcar. Certo? E agora, a gente preenche essa partezinha aqui, ó, com o violeta cobalto. A parte mais profunda. Certo? Vamos iluminar a parte aqui, ó, do miolinho. Tá bom? Aqui no centro pode pôr até um pouquinho, mas tem que ser muito pouquinho. Certo? E assim que a gente pinta um lacinho, viu? Que aqui nessas duas partes são as partes mais profundas, a parte de dentro do laço. E observe bem as partes que eu iluminei, tá bom? Isso vai dar volume ao laço. Aí. Agora, a gente vai estar trabalhando, tá? Com o lilás bebê, tá? Que é um tom bem mais clarinho. Se você não tiver o lilás bebê, é só colocar mais um pouquinho de branco, pra você obter uma mistura aí do lilás bem clarinho, tá? Com o clareador, eu vou umedecer o tecido aqui, ó. Certo? E vou simplesmente preencher toda essa parte com o lilás bebê. O lilás bebê é uma cor muito suave, muito clarinha.
Então, vocês talvez nem consigam ver na câmera. Ó, atenção ao contorno. Preenchendo com o movimento circular. Preenchemos. Agora, com violeta cobalto, mesmo violeta que a gente usou para fazer o laço, ó, tinta de um lado só do pincel, eu venho com a tinta aqui, ó, para o lado onde eu quero a minha sombra, certo? Coloquei, agora eu vou puxar, ó, puxar e unir essas duas cores, tá? Ó, vou esfumar, unindo essas duas tonalidades para não ficar uma marca forte, para ficar suave, delicado. Tá? Ó, esfuma bem. Vou pegar mais um pouquinho, só com o cantinho do pincel. Ó, e vou passar aqui no contorno aqui, ó. Só para fazer uma delimitação, por quê? Porque o lilás que eu estou usando, o lilás bebê, é um tom bem claro, certo? E o meu tecido aqui é branco. O tecido aqui em volta é branco, então eu preciso limitar, diferenciar uma cor da outra, tá? Agora, a gente vai fazer a segunda parte, tá? Do restante do chapéu, no outro videozinho, para que o vídeo não fique muito longo, tá bom? Mas já peço para vocês pegar essa parte aqui do chapéu, ó, e preencher toda com o lilás bebê, tá? Pra gente tá fazendo aí a sombra no próximo vídeo, ok? Estamos terminando, tá? De preencher aqui. E agora a segunda parte aqui da nossa pintura do chapéu com flores do cão, tá? Então, ó, fiz todo o preenchimento com lilás bebê, certo? Com violeta cobalto, tá? Eu vou trocar o meu pincel, vou pegar um pincel menor, vou utilizar Tigre 151, referência número 8, tá bom? Importante você pegar um pincel menor, tá? Quanto à referência, essas coisas, pra mim, eu não me importo muito. A questão só é pegar o pincel menor, tá? A gente vai vir colocando a sombra. Com o violeta cobalto, ó, eu vou primeiro colocar a sombra, só pra vocês verem, porque a minha tinta ainda tá úmida e eu vou conseguir aqui espalhar essa tinta, tá? De extrema importância fazer isso com o tecido úmido, tá, gente? Não vai pintar, esperar secar pra depois vir colocar sombra, não, tá? Sombra e luz, a maioria das vezes é colocado com a pintura seca. Se você vê que não vai dar tempo de você fazer com a pintura molhada, desculpa, com a pintura molhada. Se você vê que não vai dar tempo de você fazer, nem comece, tá? Espere um momento onde você tiver tempo pra você tá fazendo, tá? Tenho visto que muita gente tem deixado pra colocar sombra depois, pra iluminar depois, e o que acontece? Fica seca, não ilumina direito, as cores não se misturam. Então, fica a dica, tá? Se não quiser preencher tudo uma vez, preenche um pouquinho, depois volta, tá? Olha aqui onde eu coloquei a sombra, só um pouquinho, tô esfumando com o pincel número 8. Tá certo? É pouca tinta. Ó, aqui. Eu vou marcar essa lateralzinha do chapéu, tá? Aqui, ó, vou fazer uma espécie de um contornozinho, como eu falei pra vocês. Precisa se sobressair. Ó. E eu venho esfumando pra unir as cores. Só que eu só consigo um bom esfumado com a tinta seca, tá? Então, se você tá iniciando, se você ainda tá um pouco devagar pra fazer o preenchimento do fundo,
As dicas que eu sempre dou é utilizar o clareador e o diluente para que o tecido fique úmido, que dê tempo de você estar trabalhando, tá? Ah, Jaque, mas eu não gosto, eu não tenho. Então, preencha um pedacinho por vez. Vai trabalhando num pedacinho por vez e com paciência, porque a pintura precisa de paciência, tá? No início é difícil, às vezes a gente ouve alguém falando, tem que ter paciência, a gente não tem paciência e acaba acelerando o passo e o resultado não fica como a gente quer. Então, paciência é essencial para que a sua pintura tenha um acabamento bem feitinho, tá bom? Então, gente, já preenchemos tudo, né? Agora, eu vou pegar esta faixa aqui, ó, e vou estar preenchendo ela com a cor, deixa-me ver, com a cor branca. Não, com a cor branca não, gente, desculpa, com o lilás. Com a cor lilás, tá? O lilás, ele é um pouco mais escuro que o lilás bebê. Ó, o que eu vou fazer é só mesmo preencher. Certo? Preenchi toda a fita. Vou vir com o branco pra mim tá iluminando, tá? Com o branco, tinta de um lado só do pincel, tá? Eu vou vir aqui na parte de cima, ó, pra iluminar, tá? Tô passando assim pra vocês verem onde a gente vai tá iluminando, ó. Aí, agora, eu vou esfumar e integrar aqui as tintas, ó. Tá? Aqui nessa lateral também você pode colocar um pouquinho do branco pra tá iluminando, ó. Na outra lateral também. A gente não pode deixar esse branco acumulado, parado. Tem que esfumar ele bem, certo? E tá pronto a parte do chapéu. Agora, o que a gente precisa fazer? As bolinhas, tá? Então, para as bolinhas, a gente pode estar utilizando um pincel, ó. Tô usando aqui o número 4, tá? O número 4. Vou estar utilizando a tinta branca, tá? Eu prefiro quando já tá seco, tá? Mas eu vou fazer aqui com tecido ainda úmido para vocês poderem estar vendo como eu faço as minhas bolinhas. Eu acho que facilita você não ter que ficar fazendo o contorno de todas as bolinhas, tá? Então, a gente tem bolinhas no laço aqui, ó. Então, eu peguei, ó, tinta branca de um lado só, a minha tinta tá fluida. E eu vou vir aqui, ó, marcando bem aqui, ó. Eu vou girar o meu pincel em pé pra vir fazer uma bolinha maior. Ó. Tá? Assim eu vou conseguir uma bolinha maior. Pegou um fiapinho. Ó. Tá bom? Aqui na parte de baixo também, a gente vai colocar algumas bolinhas, ó. Ó, é só girar o pincel, ele bem pezinho. 360 graus, tá? Que você vai conseguir aí a bolinha, tá? Vai fazer uma aqui, ó. Na parte de dentro. Ó, na parte de fora.
do laço, vamos fazer outra na parte de dentro e outra maior que na parte de fora, ó. Se a bolinha não ficar bem certinha, vocês consertem, tá? O ideal é ela ficar mais arredondada possível, ó. Tá bom? Aqui na fita também a gente vai ter algumas bolinhas. Então, eu começo assim, ó, eu ponho uma aqui na ponta, tá? Outra mais aqui assim, ó, certo? Outra aqui, ó, aqui. Outra aqui. E mais uma aqui na ponta. Tá? E já chega de tanta bolinha, né, gente? Agora, então, a gente vai estar passando para as folhas com as seguintes cores.